Olá, mulheres incríveis, sejam muito bem-vindas ao Fases da Mulher, o nosso novo espaço de conversa que vai ser um ambiente muito acolhedor, de trocas, de compartilhamento. Eu sou a Ana, estrategista, estou muito feliz em fazer parte desse projeto. Meu papel é mais fazer um entremeio entre as meninas aqui, depois elas vão se apresentar, e poder compartilhar com vocês muito do que a gente acredita, do que a gente entende, do que a gente concorda para trazer cada vez mais informação útil que funcione para a nossa vida, né? Então, deixa eu apresentar um pouquinho. As mulheres que aqui admiro demais elas. A Carol, quer se apresentar um pouquinho, Carol? Ok, eu sou a Carol, eu sou psicóloga, sou sexóloga, atuo muito com as relações interpessoais, muitas vezes, a grande parte das vezes, com as mulheres. Recentemente me descobri apaixonada por felinos e tenho muitos hobbies variados, música, viagem, enfim, eu acho que descobriremos ao longo dos episódios. E a Paty? Conta pra gente quem é a Paty. Gente, eu sou Patrícia, eu sou médica, eu sou dermatopatologista de formação e também sou estudante de química, porque conhecer é um dos meus hobbies mais incríveis que tem. Eu adoro saber novidades, me aprofundar, e eu sempre gosto de ser muito profunda. Eu trabalho com pesquisa e desenvolvimento de cosméticos também. Também sou apaixonada por felinos, melhor bicho do mundo. E o meu hobby é estudar e conhecer, principalmente os mais diversos assuntos e idiomas. Ai, a Paty é maravilhosa. Vocês vão adorar até o final da temporada. Gente, eu estudo árabe. Nossa poliglota. E assim, um detalhe que a Paty não nos contou é que ela tá vivendo essa fase agora, né, Paty, da Sim. perimenopausa. Então ela vai ter muita propriedade, Quem né? viver, passará. Se sobreviver, vai chegar lá e vai passar e vai poder se identificar com muita coisa que a gente vai dizer aqui. E que, por mais que estejamos falando sempre de ciência, quando a gente passa, a gente percebe que não estamos preparados. Não existe esse preparo. Esse preparo não está acontecendo, né? Então, o assunto, se não existe esse preparo na nossa sociedade, quando eu estou falando isso, estou falando bem ampla, né? Sim. Significa que esse assunto ainda está muito pouco debatido. Por mais que a gente atualmente esteja ouvindo falar muito, ainda é um assunto muito pouco falado, muito pouco levado a sério. E muitas vezes até tido como um momento anedótico. Inclusive, a gente normalizou que é uma coisa que acontece, todo mundo sabe que acontece, mas a gente não fala exatamente o que acontece, né? E a gente normaliza coisas que talvez, se a gente entendesse um pouco mais, a gente buscaria um tratamento, um pré-tratamento, né, para já ir se preparando para esse momento e tratá-lo com a relevância que merece. Porque não é só mais uma coisa que acontece com as mulheres, é uma grande coisa que acontece e que vai mudar a segunda grande etapa da tua vida. E até porque é uma tempestade de eventos biológicos que acontecem, não é uma ilusão, não é só um marco, cheguei naquela idade, pronto, as coisas ali acontecem. Não é como o dia do casamento. Ao contrário, é a sucessão de eventos que fazem parte daquilo que a gente chama de vida e que acaba sendo um momento extremamente importante e, por incrível que pareça, isso acontece quando você está num momento legal da tua vida e você se sente completamente desassistida, desprestigiada, Exatamente, Paty. abandonada. Esse é o sentimento da mulher que entra na menopausa. E considerando também que não é necessariamente uma coisa gradativa. Você pode acordar um belo dia se sentindo estranha, ou tu pode ir sentindo que as coisas estão lentamente mudando e tu não entende o que é. E como a nossa geração é uma das primeiras que está vivendo os 40, 50, 60 de uma outra maneira, eu não sei se todas as mulheres relacionam as mudanças que elas estão sentindo com a menopausa. Se elas não acham que são outras coisas que estão acontecendo. E é bem esse o nosso tema de hoje do episódio, né? Onde a gente vai falar muito assim, de entender, tem uma coisa diferente em mim e eu não sei explicar o que que é. Porque muito se fala, que nem a Carol trouxe aqui pra gente, muito se fala assim, uma fase, todo mundo vai passar, mas é uma fase que a mulher é invisibilizada porque tende a pensar que ela já não tem mais tanto potencial para a sociedade, né? E, infelizmente, assim como outras fases que a mulher passa de mudanças, na gestação, na adolescência, elas são todas acolhidas. Na menopausa é aquela sensação tipo assim, fui abandonada. Foi abandonada e entra até num momento que eu chamo de o mito da louca. Eu apelidei esse de o mito da louca. Por que o mito da louca? Você começa a se questionar,
por conta das mudanças, as mudanças são reais, por mais que sejam mudanças reais, são mudanças bioquímicas, são mudanças que têm repercussão na nossa biologia, na nossa fisiologia, elas são invisíveis perante os olhos dos outros e também a quem deveria cuidar disso. Sim. Então você começa a achar que você tá louca. Sim. E tu falou perante os olhos dos outros, mas também perante, de certa forma, os ouvidos, porque se leva isso tanto para suas parceiras, amigas, mulheres, quanto para profissionais de saúde, quanto para terapeutas, e a pessoa só trata às vezes isso como é uma fase porque tem outras coisas no teu contexto que estão te levando para esse lugar. Ou talvez está na hora de você considerar um ansiolítico ou antidepressivo porque tem alguma coisa outra acontecendo. Mas é muito raro a gente parar e pensar, será que talvez a gente chegou neste novo momento e é isso que está acontecendo, junto com o contexto e outras coisas, claro, mas será que não tem muito mais a ver com isso? Que a gente, na verdade, quantas pessoas com quem você já conversou que sabem o que acontece quando você entra na casa da pré-menopausa? Porque todo mundo que a gente fala parece que pré-menopausa é igual velhice, entrando numa certa inutilidade social e afetiva, e é isso aí o que a gente sabe. E fica aí. E aí, mesmo nós que nos consideramos inteligentes, estudadas, modernas, né? A gente se pega tendo preconceito com essa fase. Sim. Será que é só isso? E agora é isso? Ou já, agora deu, né? Agora estou Fui fadada mulher, a isso. adulta, bonita, tive filhos, morri. Não serve pra Né? mais Agora nada. não serve pra mais nada. É, só pra Exato. ser a avó que faz E olhe lá. a culpa Né? do final de semana. Exato. Então, aproveitando essa conversa, eu quero entender, porque eu estava lendo um livro o Cérebro na Menopausa, da doutora Lisa esqueci o sobrenome dela, depois eu compartilho aqui. Sou péssima para nome de autor. Mas, assim, o que me chamou muita atenção, Paty, eu acho que tu pode nos ajudar a entender um pouquinho mais, é que a gente fala de menopausa, a primeira coisa que pensa é a parede menstruar. Quando, na verdade, ela começa muito antes no nosso cérebro. Sim. Me explica um pouquinho mais, que eu fiquei super curiosa. Nosso corpo é uma verdadeira orquestra, né? É uma orquestra onde a gente tem o piano, tem o violino, tem todos os instrumentos ali. Só que tudo no nosso corpo é cíclico. Nós somos seres cíclicos por si. E o que acontece? Existe uma tendência de imaginar que acabou o ciclo, morreu, mas não, mas se inicia um novo momento. A questão é, a nossa sociedade não nos prepara para esse momento, nós não somos preparados para esse momento, e a menopausa é um momento real, existe a queda abrupta de um hormônio que é o estrógeno, né, que é o verdadeiro, é como ela coloca até no livro, é o CEO do nosso cérebro, né? É responsável pela sua agilidade, pelo seu cognitivo eficiente, pela sua visão acurada, pela sua pele hidratada, pelo cabelo seu maravilhoso, cabelo brilhoso, força muscular, agilidade. Todo mundo sabe, até que uma das grandes diferenças que colocam para homens e mulheres é o homem ele tem uma visão focada, a mulher tem uma visão, ela percebe em 360 graus. O responsável por isso é realmente o estrógeno. Também e aí ele caiu. E aí quando ele caiu, você começa a ter todas as alterações. O que as pessoas falam é o mais superficial, assim, tipo ondas de calor. Tem gente que ainda reduz a menopausa a você não menstruar e ter ondas de calor. Se fosse só isso, era fácil. Se fosse só isso, talvez a onda de calor hoje a gente já tem medicação. Eu não menstruar seria um presente. Exatamente. Né? Então, mas não é só isso. E aí você se depara pelo despreparo de toda uma sociedade para você acolher essa mulher que vai chegar com essas queixas de insônia. Aí o que acontece? A depressão do estrógeno começa a levar alterações na sua progesterona, isso mexe com o seu ritmo de sono, aí você começa a acordar de 3 horas da manhã. Isso vai se reverter numa irritabilidade ao longo do dia. Não é reparador. Exatamente. Ele não vai mais reparar o teu dia, né? É num momento crucial. As nossas reações enzimáticas, elas precisam desse ritmo circadiano, dessa noite de sono para acontecer. E aí, quando isso não acontece, você começa a não ter esse reparo. E aí você vai acordar exausta. Aí a sua mente, que já existe diminuição do tamanho do cérebro. Sim, dá uma cinzenta, né? Muito. E pra sempre, né? Nessa fase é pra sempre. A gente começa a não reter tanta água dentro das células.
As reações enzimáticas começam a ter uma queda da sua eficiência, você começa a diminuir a produção de colágeno, de elastina, o seu aparelho antioxidante não funciona, a sua mitocôndria não vai funcionar mais como era antes. Isso me lembra um pouco, eu não sei se vocês leram aquele livro, O Mito do Normal, do Gabor Maté. Ele, já no primeiro capítulo, ele fala algo sobre, é engraçado como a gente investe tanto, por exemplo, em nutrição e na indústria cosmética e não sei o que lá, todas essas coisas que a gente talvez veja com muita tranquilidade de fora, mas quando na verdade as coisas estão internamente acontecendo e a gente fica basicamente só fechando reboco, né? Aliás, reparando reboco. Se a gente pensar que o corpo feminino foi estudado mais ou menos 100 anos depois do masculino, fisiologicamente, a gente sabe só recentemente como de verdade o aparelho reprodutor feminino, do jeito que ele deveria ser, e não o desenho que a gente aprendeu durante anos e anos, né? A nossa ideia, a nossa relação com saúde feminina, de dentro para fora, ela é super negligenciada. Sim, e a menopausa é uma das que menos foi estudada ao longo dos anos, é recente, é Isso. coisa de 15, 20 anos, A olha que própria absurdo. perimenopausa, que enquanto se 20 falava anos disso, só que começaram a fazer realmente testes e estudar, entender, compreender como é que funciona o estrogênio pelo corpo inteiro, que não é só o ovário, não é só a parada menstrual, o quanto que isso afeta para tudo. E Carol, aproveitando, assim, ouvindo ali o CEO do cérebro, né, estrogênio, eu achei isso o máximo. Eu tenho um CEO aqui que me manda e que ele diz assim, ó, cara, chega, acabou, não quero mais, eu vou embora, porque a gente já está sobrecarregado ao longo da vida. Acontece muito essa névoa mental, né, essa dificuldade de concentração, a gente começa a esquecer as coisas simples. E como é que você vê isso, essa crise energética cerebral na vida da mulher? Como é que isso impacta? A névoa mental, ela vem dessa segunda poda neural, né, que o cérebro tem como uma segunda adolescência, uma grande mudança, né, que tem, enfim, no nosso sistema nervoso. E o que isso vai acarretar? Um conjunto de sintomas cognitivos, que a gente chama de brain fog, ou névoa mental, que vai causar confusão, falta de concentração, esquecimento, você vai se perder no meio de um assunto, você vai começar uma coisa e não vai terminar. E a cobrança atual, social, você tem que continuar sendo maravilhosa, multitarefa, e linda, e magra, e competente, e eternamente jovem, e não sei o quê. E aí você começa a achar que a gente acaba confundindo esse momento do brain fog com, por exemplo, a sobrecarga mental que se falou um tempo, né? Não, porque na verdade as mulheres elas estão sofrendo porque elas têm essa sobrecarga de coisas para fazer. É só isso? Será que é só isso? Pode ser que seja muito além de manejar o estresse aqui fora. O que provavelmente é justamente porque o seu corpo está passando por mudanças que são inevitáveis. E aí o truque é a gente voltar umas casas e assim, ok, essas coisas estão acontecendo e elas estão fora do meu controle. Então não basta só eu mudar o meu dia. Eu preciso prestar atenção no que está acontecendo aqui dentro. Então a névoa mental é isso, ela é um conjunto de sintomas cognitivos que vão se reparando porque tem essa eliminação de várias sinapses que o teu cérebro considera como desnecessárias para tu se tornar mais ágil. Mas essa fase, na verdade, o que te faz essa transição, até a gente se acostumar com esse novo momento, com essas mudanças todas que acontecem, né? A Paty trouxe alguns sintomas que a gente tem durante a menopausa, mas além desses clássicos, o calorão, a perda de sono às 3 horas da manhã, que todo mundo relata que é exatamente no clique do relógio das 3 pensa que é possessão demoníaca, né? Muitas mulheres provavelmente foram queimadas na fogueira da Inquisição por conta desse acordar repetitivamente todas as noites às 3 horas da manhã. Se a gente pensar que durante muito tempo quase tudo que as mulheres tinham era qualificado como histeria, bruxaria, né? Então isso também de certo se enquadrava, os calorões, a irritabilidade. Aliás, uma coisa que eu não citei, né? A gente aumenta muito a predisposição a transtornos de humor nessa fase da menopausa. Né? Porque então, o estrógeno, ele exerce um papel fundamental de controle do bom, da afetividade. A regulação emocional, ela fica diferente. É um momento fisiologicamente injusto, mas quem somos nós para julgar? Né? Isso, a gente só passa por isso, a gente só está tentando passar melhor, mas aonde quase tudo lhe é tirado. Inclusive, é interessante tu investigar com mulheres, inclusive no meu caso, eu fiquei muito tempo sem tomar contraceptivo e agora comecei a tomar para me preparar para essa fase perimenopausa, para ter essa regulação. De conta do progestágeno, né? Exato. Mas uma coisa que eu senti por ficar muito tempo sem tomar é uma alteração de humor muito estranha. Sabe, uns picos de tristeza. Eu pensei, mas por que eu tô triste? Eu tô ótima, tá tudo certo. E daqui a pouco eu tô chorando por nada, meu Deus, porque a vida. E daqui também a pouco pode acontecer de você ter um comportamento passivo-agressivo. Também.
Eu não costumo ser assim, mas eu notei que isso ficou meio enaltecido, assim. Eu entendo que é uma fase de adaptação, mas fica evidente o quanto a predisposição a alterações de humor que são significativas, elas são muito reais. E se você que está escutando a gente estiver iniciando também um processo desse, você estiver sentindo essas coisas, comente com o seu médico, é bem importante, às vezes até de trocar o seu anticoncepcional, mas prestar atenção que essas oscilações, elas têm a ver com o seu corpo já entrando nesse momento. E quais os sintomas que a gente pode olhar? Porque tem muitos. Outro dia eu estava ouvindo falar sobre sintomas bobos, do tipo você não conseguir respirar direito, baixar a pulsação, Olha, enfim, mas umas coisas bem. de Sutil. todo o nosso corpo, da unha do dedo do pé até o fio de cabelo, ele vai sentir o impacto desse momento. Nada vai passar despercebido, né? A mulher pode ter palpitações mesmo, por alterações hormonais, e aí ela começa a achar será que eu tô ansiosa? Aham. E Porque aí é ela não isso, né? tá Tu tem uma ansiosa. sensação Porque corporal você fica, e aí faz, você já meu começa a Deus, ficar com medo, eu tô exato. tendo Sim. taquicardia, eu tô tendo palpitação, algumas coisas que já existem naquele organismo, elas podem ser evidenciadas, né? A pele vai ficando mais seca, né? Então isso dificulta até a questão da relação sexual, vai dificultando, e aí você passa, quando a coisa não tá confortável, você passa a não querer. E aí isso aí já repercute em várias outras esferas. Você tá ficando fria. Então são tantas coisas que acontecem entre a unha do dedo do pé e até a E tu pontinha do fio do apontou uma cabelo. coisa bem interessante, que eu não quero esquecer. Engraçado como as mulheres se tornam as grandes responsáveis pela insatisfação sexual do casal, ou os problemas sexuais. Quando uma mulher vem pro meu consultório com sintomas de vaginismo, ou de qualquer situação que seja uma disfunção sexual, normalmente a maioria dos parceiros falam, olha, eu acho que a questão é contigo, porque eu tô bem. Ah, eu não sei se eu preciso ir junto, porque assim, você que falou que tá com dor, eu não tenho nada a ver com isso. Você que não está lubrificada, não tem nada a ver com isso. É incrível como a gente já tá sempre sendo deixada sozinha, a grande maioria das vezes, pra resolver essas coisas que a gente também não entende direito o que que é. Responsabilizada. A responsabilidade por procuração. Isso, exatamente. Então, Exatamente. vai, passa a Responsabilidade por procuração. procuração. Não, olha, é você, porque E eu tô ótima. repara como o social médio trata a gente como uma coisa meio que a mulher não sabe o que ela quer. A mulher é o sexo frágil. A mulher é a confusa. A mulher é que, né, é complicada e perfeitinha. A gente tem essa bagagem de que a gente é muito difícil. São muitos rótulos e pouco entendimento. Exato. Somente agora, gente, recentemente, é que um erro absurdo da indicação da terapia de reposição hormonal, e eu não sou ginecologista, mas eu acho que isso aí é o básico que todo médico, todo profissional de saúde tem que saber, é você saber conduzir as transições das fases. Somente agora que esse erro foi reparado, quantas mulheres não foram privadas de ter tratamento? E abusados de diversas maneiras por conta da Diversas falta de formas, informação. por falta de informação, por conta de negligências mínimas que poderiam muito bem ser conduzidas de uma forma mais organizada e mais responsável. Então, a mulher, ela sofre inúmeras irresponsabilidades. E o pior é que a nossa sociedade obriga a gente a admitir. A minha próxima pergunta tem a ver com isso, Paty. Assim, a gente conversa muito e entende muito. A mulher é mais irritada, a mulher é mais histérica, a mulher é mais impaciente, naturalmente porque é a gente que vai buscar resolver qualquer problema, né? Sim. Como nós somos responsabilizadas, a gente puxa a frente para mudar. Isso. E qualquer mudança causa desconforto, né? Mas como que a gente consegue perceber esses pequenos sinais do nosso corpo avisando e não só associar isso ao estresse do dia a dia, né? Porque vocês falam de vários sintomas que qualquer mulher pode se identificar em qualquer fase da vida. Mas como é que eu consigo entender que isso pode ser uma perimenopausa já aparecendo? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que, assim, primeiro que a menopausa não é um dia marcado, não é uma parada de Disney, né? Que tem hora para acontecer, tem fogos e acontece. Não é desse jeito. Então, são momentos, mas que podem anteceder, da pausa da sua menstruação, pode anteceder até 10 anos, 13 anos. Então, não é um dia assim que o ovário faz assim, a partir de hoje me demito. Não é assim. Sim. Ele vai falhando e você vai vendo as coisas acontecerem. Então, a pele vai ficando mais ressecada, você já não tem mais aquela força. Controlar o seu peso, que toda mulher faz, já não é uma coisa mais assim tão tranquila como era antes.
Você agora, para você conseguir aquele resultado na academia, você tem que treinar, cada vez vai ficando pior, até o dia que você chega e fala, gente, vou ter que ir todo dia, vai, porque o músculo, como alguém já falou, sai no banho. Sim. A gente perde a massa, a gente treina, Isso, aí boa. tomou banho e saiu tudo. Junto. Eu acho que foi até a Cláudia Raia que falou isso aí uma vez. Mas é desse jeito mesmo, você começa a perceber as mudanças na arquitetura do seu corpo. Isso causa um impacto muito grande, mais do que engordar ou emagrecer. Você começa a perceber mudanças intestinais, você começa a perceber mudanças do seu humor, você começa a perceber mudanças da hidratação dos seus olhos. Quem usa lente de contato começa a entender muitas vezes a menopausa muito antes, porque começa a perceber que o olho está mais seco. Olha só, pequenos sinais, né? E pra ti, como é que foi, Paty? Em que momento tu disse assim, não, agora não sou só eu e a minha loucura da vida, mas sim é o meu corpo mudando? Quais foram os Pausa, primeiros vamos sinais? pegar um lencinho, começar a chorar. Eu vou Bom, tomar um gole de água. primeiro, Conta aí. assim, a menopausa começou pra mim de uma forma bem diferente. Eu não tive alterações de humor. E assim, outra coisa que é importante, cada mulher vai ter a sua menopausa, sabe? Não tem uma regra, todas têm isso, checklist da menopausa, não. Você vai ter que descobrir a sua, você tem que estar preparada, é por isso que você tem que estar muito atenta com o seu corpo, né? E eu sempre desenvolvi um conhecimento do funcionamento do meu corpo, uma relação comigo que era sempre muito íntima e muito sincera. Legal. Então, eu comecei a notar alterações na arquitetura do desenho do meu corpo. Eu disse, gente, o peso tá igual, o treino na academia tá igual, né? Mas eu tô diferente nas minhas roupas. Não tava mais se reconhecendo. Isso O que doeu. tu sentiu de diferente? Eu comecei a perceber que meu corpo, que eu tava perdendo a minha cintura. Tá. O desenho assim, eu não ganhei peso, gente, não, peraí, eu treino todos os dias, eu sou garota fitness, né? E eu comecei a olhar assim, gente, o desenho do meu corpo não tá, eu tô me estranhando na minha calça jeans, eu não estou me vendo mais igual naquele vestido tubinho que eu usava. E aí você faz, não, mas até aí tá tudo bem. O segundo passo foi eu comecei a ter alterações na construção de fase. Eu jurei que eu tivesse, gente, é demência precoce, é Alzheimer, é alguma coisa desse jeito. Vou procurar um neurologista, sabe? Porque assim, já vou fazer um seguro de, eu vou entrar na demência, tenho certeza. Sim. Porque a gente tem toda uma construção de frases, aí de repente você não sabe por quê, mas seu cérebro muda a ordem de algumas palavras. Tipo, Isso. eu quero falar, essa casa é muito bonita, aí eu faço, essa bonita é muito casa. Isso. E assim, eu comecei, gente, aí esquecimento de algumas palavras-chave da construção do pensamento. No meio, inclusive. No meio, aí você fica, e você não lembra, e uma coisa que eu achei mais engraçada, assim, eu adoro idioma, eu falo alguns, eu não conseguia lembrar idioma nenhum. Aí eu, gente, tá ruim. Tá ruim, porque às vezes quando a gente memória, tá tu acostumada, a gente sente. lembra a palavra em outro idioma. Gente, daqui a pouco eu lembro, tal. Mas isso começou a ficar muito frequente, né? Eu não tive alterações de humor, de depressão, nada disso. Mas outra coisa que eu percebi, apesar de ser magra, nós obedecemos a uma genética, né? E a minha genética realmente é de ter resistência insulínica. Mantendo a mesma dieta, malhando todos os dias. Os meus exames, eles, de um mês para o outro, eles oscilaram de um jeito, que assim, que parecia que o cataclisma tinha acontecido. Mas estava acontecendo. E estava E acontecendo. tu fez os exames, Sim. por isso tu mantém uma rotina? Eu sempre mantenho os exames, mas por conta dessas alterações, a taquicardia, sim, aí eu tive taquicardia, né? Aí eu fui para um colega, colega, eu não sou histérica, eu sou tranquila, eu sou calma, eu não tô passando por nenhuma alteração, tô no melhor momento da minha vida. Eu acho que eu tenho extrasístoles, então eu devo ter um prolapso de válvula mitral, alguma coisa ali, Paty. Olha, taquicardia em mulher, geralmente é alteração hormonal. Como é que tá a será que foi a primeira pessoa que me disse, será que você não tá na menopausa? Pra que a mim, gente não ele quer me acreditar, ofendeu, né? A pra gente não mim, quer acreditar ele me que vai ofendeu, chegar naquele lá. momento ele me ofendeu, Mas tu quase acabei sabia a que tinha uma que poderia ter essa correlação? Sim, Tá. sabia. Aí eu fiz, Como você ousa? será? É. Não, eu sou jovem, gatinha ainda, que isso? Olha Uso aqui. cropped. Pois é. A pessoa vai entrar na menopausa usando cropped. Eu não tenho netos. Só entra na menopausa quando ela tem netos. Aí eu, será, vou fazer meus exames. E realmente eu fiz os exames. Eu tinha acabado de fazer, eu fiz.
Elson, eu acabei de fazer meus exames, tava tudo bem. Ele repete. Quando eu repeti, aí é quando entrou o meu amigo endócrino, né? Ele fez, Paty, não é que você entrou na menopausa, você caiu de cabeça. É porque Aham. acontece isso, né? Essa E mudança acontece, hormonal é vem bem uma, drástica, vem né? devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Só que essa história toda que eu tô contando pra vocês tem pelo menos 7 anos. Olha, já Tem faz pelo menos bastante 7 tempo. anos. Tem, eu comecei com sintomas, eu tava com 43 anos e esse ano eu vou fazer 50. Cala a boca. Não, mas ninguém vai dizer isso. Não, ninguém, por favor. 50 são os novos 30. Os novos 30, não, com certeza, eu tô focada nisso. E o pior de tudo, assim, o melhor de tudo Aham. é que realmente é verdade. É Hoje, verdade. e que a gente tem que analisar, que eu fico sempre dizendo para meus amigos, e eu conversei muito com esse meu amigo que é endócrino, que quando a gente começa a reposição hormonal, assim, é uma virada de chave de momento, que você percebe o quanto você foi destratada e maltratada. Eu ia te perguntar isso, como é que foi o acolhimento da equipe que tu procurou? Porque mesmo sendo médica, tu conhece Sim. muita coisa, né? Tecnicamente, tu entende muito mais que qualquer pessoa aqui que não estudou sobre isso. Mas como é que tu sentiu esse acolhimento? Porque uma das coisas que a gente percebe também, e eu escuto muito, que eu tenho trabalhado com algumas mulheres durante a menopausa, nos projetos que eu tenho, elas reclamam muito dessa falta de acolhimento da equipe médica, de quem elas foram procurar, que nem tu falou antes no começo, né, Carol? A invisibilidade disso, quanto até eu escutei isso da minha ginecologista. Não, espera, nem te preocupe, isso vai levar um tempão. Talvez leve, mas não precisa ser esse acolhimento assim, mas vai chegar. Como assim? Ah, tu tens muitos anos ainda Mas pra foi que nem viver. ela contando que quando ele insinuou que poderia ser a menopausa. Isso. Como assim? Eu? Mas como é que Mas esse aí, o acolhimento que a da gente equipe? tem que analisar, né? Por que eu tive essa reação? Porque esse assunto é debatido como um tabu. É A sempre. sociedade não Exato. fala. Exato. Não fala, é a mesma coisa. A gente vive na nossa sociedade, alguns assuntos eles são sacros e religiosos e são tratados como. E é interessante porque, assim, a gente não fala disso. Ninguém diretamente te falou algo sobre isso, mas fica permeando a gente indiretamente. Como a gente tem que ser, se comportar, entender o mundo, as coisas. E tu falando, me veio na hora, eu pensei, é muito real. Quando eu chegar nesse ponto que o meu médico disser, então, Carol, realmente estamos entrando nesse momento. Ele só me falou até agora para me preparar, mas não necessariamente que a gente já está lá. Fiquei pensando, é verdade, e por que eu vou me sentir incomodada, como tu te descreveu? E agora eu fiquei pensando nisso, por que eu vou ficar incomodada? Porque a sociedade cobra isso da gente. Mas é muito louco, porque tu só pensa nisso quando tu tá nesse contexto, né? Muito interessante. Exatamente. A gente não tem um preparo, uma conversa, tipo, como acontece que os filhos crescem e saem de casa. Isso, Sim, exato. o ninho vazio. Por que não tem a conversa que a mulher um dia vai entrar na menopausa? É. Sabe? Não tem essa conversa. Porque A é um sociedade não momento- coloca. Essa conversa não acontece porque as mulheres não querem ter essa conversa, muitas vezes. Porque não querem se sentir assim, se sentirem velha. Porque menopausa, até então, sempre foi sinônimo de velhice. De velhice. Só que a gente até estava conversando aqui nos bastidores antes, eu não me sinto, eu tenho 41 anos. Eu não me sinto com 41 anos. Pois é. Se eu comparo mulheres de 41 anos a 20 anos atrás, elas pareciam muito Exato. menos ativas, menos buscando novidade, Bem mais mudando velhas de carreira, em comparação a mais nós, né? velhas Pra fisicamente. idade. Exato. Então a gente tem trazido naturalmente a cada evolução me fugiu a palavra, ó, talvez eu estou no começo, tá vendo? Ó? Mas de geração, Sim. nas evoluções das gerações, a gente tem percebido que as mulheres estão cada vez mais se permitindo ser o que elas querem ser. Antigamente a mulher não tinha esse espaço de ser o que ela queria, hoje a gente percebe que tem. Então, como a Paty falou assim, ninguém fala sobre isso, mas eu tenho observado aí nos últimos meses o quanto tem esse assunto, tem começado a vir à tona, e a importância a gente falar. Então eu sinto que as gerações futuras, eu tenho uma sobrinha de 14 anos, ela não vai sofrer o que a gente sofre. Eu já tô bem feliz, né? Porque eu não me sinto na perimenopausa, mas eu tô assim, diferente de ti, eu já tô feliz, eu já quero que ela chegue, entendeu? Porque eu tenho lido tanto, a gente tem estudado tanto, e a parte a gente trabalha junto em alguns projetos. Tu tá dizendo que eu tô com medo que chegue? Não é isso. Eu sei, mas assim, mas tu tá se preparando. Não é isso. Mas tu tá se preparando assim, mas eu já tô querendo, eu não fui no médico, não, eu já mas fui a no médico pra garantir que preparação. eu tava. Então, mas a preparação é porque, sabendo dessas
questões que podem aparecer antes, e eu tenho um longo histórico de ansiedade, eu já tenho questões de transtorno de humor, então eu quero diminuir o máximo o impacto disso, né? Então foi por isso. Mas eu também não vejo problema de chegar lá. Zero, Inclusive, zero. eu acho ótimo esse período transitório das fases eu acho mais chato. Porque uma vez que tu chega lá, pronto. Então agora a gente entra mais ou menos no modo cruzeiro e já sabe o que tem que fazer. Mas esse período de você descobrir e aí saber que caminho pegar, ele é tenso. E aí vem uma coisa que é bem interessante, que a gente sempre conversa muito. A importância do processo para a Exato. conclusão do projeto. Se você não passar por esse momento, talvez você não vai ter, assim, tanta... Porque tem o lado legal também, de Claro. você passar A gente por fala isso. naturalmente Claro. da parte ruim, mas Uma delas é você poder usar a frase "respeita a minha história". Tá. Você passa a ter direito, né, Aham. a algumas frases que são extremamente legais, por exemplo, "respeita a minha história", a gente não tá no mesmo nível, eu já passei disso aí. Então, a maturidade, ela realmente vem com É um o grande tempo. marco, né? Acho que a menopausa é um grande marco da maturidade, tem toda a razão, fato. Quando você passa, você atravessa, você começa a olhar para aquela outra mulher com uma generosidade quase piedosa, né, mas oh meu Deus, era um neném, não sabia de nada, né, Talvez, eu tadinha. acredito que muito dessa fase da menopausa também traz aquelas coisas que a gente até almeja muito, que é um menor julgamento de si mesma, uma tranquilidade maior para algumas coisas. Parece que vários pesos sociais, eles já ficaram para trás, né? Ter filhos, fazer, né, ter feito certas escolhas, enfim. Acho que a menopausa, ela é um marco que tipo, ok, passamos dessa fase aqui, agora estamos nessa, não precisa ser uma coisa ruim, eu já nem cumpri boa, tudo né? que estavam esperando de Isso, mim, né? ou não. Ou daqui pra frente, essas coisas que esperavam de mim, por exemplo, eu não tenho filhos. Sim, né? já não vou mais Não pretendo procurar. ter filhos. Já não vou Mas mais daqui pra procurar. frente, então, pulei dessa fase. É isso, não fiz isso, não é nem bom nem ruim, vantagens e desvantagens. Mas agora, essa fase, agora são outras cobranças. Cobranças não, Mas outras ao mesmo expectativas. tempo, até mais ao mesmo tempo, a gente precisa de um mercado que esteja preparado Sim. para te dar isso tudo. Isso, exato. Sem Sabe? dúvida. E um mercado que vai além realmente de ter somente só um ginecologista que entenda, ou um endócrino que te dê apoio. Não, ou um psicólogo que vai... Não é só isso. Não. O mercado precisa estar preparado, o mercado como um todo, sabe? Toda a sociedade precisa estar preparada para acolhimento dessa mulher, e para aceitar, para absorver essa mulher, porque ela está no mercado. Ela tá. Mas E vai repara, continuar por muito Paty, tempo. quão deficiente está o mercado em áreas ainda mais tranquilas. Vocês estavam conversando antes, né, sobre sair, experiências de jantar e tal. Onde tem lugar para pessoas como a gente, com os nossos gostos, da nossa faixa etária, para sair de noite? Que foque mais ou menos sabe, a mulher que tem 40, 50, mas que tem uma cabeça que é considerada jovem. Solteira. Pra onde a gente vai? Solteira. Que não tem filhos, que tem milhões de hobbies. Não existe mercado para nova terceira idade, não existe mercado para os novos adultos maduros. Não existe ainda, não existe nicho muito mais completo do que só a menopausa. Então imagina quantos desafios ainda existem pra gente chegar aqui, que a gente tá falando de menopausa, mas tem tantas outras coisas mais abertas. Isso eu posso trazer com autoridade, porque eu tenho mais de 20 anos de marketing e é muito claro o quanto sempre que a gente vai definir um público-alvo, vai definir um lançamento, vai definir uma nova marca, o quanto quer parecer jovem é para o jovem, é sempre para o jovem, porque ele tá mais aberto, ele vai comprar, ele sempre escolhe. Não, gente, não é assim. Tem muito dinheiro aí em jogo. Olha o millennial gastando com videogame. Não é assim. Então, mas tem muito a ver também com essa nostalgia do momento atual, muito da busca da gente conseguir voltar a uma época mais tranquila do que agora, né? Mas eu digo, mas é o mercado. Sim, né? Exatamente, claro. nesse ponto. E é isso que a gente tem que ficar observando. Quando a gente vai lançar qualquer coisa, qualquer tipo de produto ou serviço, a gente tem que entender onde que tem um gap ali, onde que está faltando um pouquinho, onde que tem gente querendo coisa que não estão sendo atendido, né? Exatamente. Mas conta pra gente, então, aproveitando esse gancho aí, com relação a pele e cabelo e mercado de produto, como que a gente se adapta a isso? Já que o mercado não está. A gente vem de uma realidade, né, de um fato histórico, que até abordamos aqui agora, da tendência de você querer vender produto para mulheres de 50 botando a foto de uma menina de 15. Sim. Espelhamento cruel, né? Cruel e bastante bem retrocesso, né? Então, hoje,
a gente tem todo um estudo voltado para que você ofereça o melhor. É tentar tratar a dor, que eu acho que é o que é mais importante, né? Então, não é somente vender, venda por venda, botar mais um produto no mercado, não. Aquele produto tem que ser pensado para aquela mulher, no caso, né? Falando em mulheres na menopausa, esse produto ele vai obedecer ao tipo de pele dessa mulher, à exigência dessa mulher, ao estilo de vida dessa mulher, né? Então, você precisa conhecer todas as nuances que acontecem no processo da menopausa, e é um processo que, na minha cabeça, vamos descobrir que ele só vai acabar quando a mulher morre. Quando a mulher morre. A menopausa, eu acho que ela só acaba quando a mulher morre. Enquanto tem vida, tem transformação, tem enzimas, tem hormônios, tem os nossos neurohormônios, que é isso que acontece, que é o estrógeno é um neurohormônio, né? Então, isso tudo você precisa conhecer isso aí e tentar diminuir esse impacto. Diminuir esse impacto para descaracterizar? Não, para adaptar, porque a gente está em 2026. Ano que vem vai ser 2027. A gente já não está mais na época das cavernas, a gente não precisa mais morar em cavernas no escuro, a gente viaja de avião, né? A gente tem nave espacial. Então, a gente precisa se modernizar e a mulher, ela está ativa. Tem muita mulher que está começando a vida aos 50 anos. É verdade. Sim. Cada vez mais. E aí você precisa dar direito a essa mulher de condicionar a pele dela, da pele dela ser bonita. A pele bonita vai muito mais além de não somente ter rugas, sabe? Não é a ruga que deixa a pele feia, sabe? Não é o viver que vai deixar essa mulher feia, é o não se cuidar. Agora, se você não tem produtos adequados, voltados para esse público, realmente você não vai conseguir atingir esse público. A gente precisa conversar com esse público. As mudanças, elas acontecem biologicamente, mas existe um reflexo na nossa estética. Sim. A pele muda, a hidratação muda, o tipo de produto que você tem que usar é diferente, o tipo de protetor solar que muitas vezes você vai usar, e você vai sentir que aquele protetor que você usava, e control, já não é mais tão necessário, já te incomoda, e você faz, eu queria uma coisa mais glow, aí inventaram o nome glow, né? Glow já dá uma hidratada, mas é justamente por isso, é a tentativa e eu admiro muito isso no marketing, que é tentar diminuir o impacto das coisas para não se tornarem tão duras. Tá? Dá aquela enfeitada, mas acaba pegando no mercado. Mas isso não significa não oferecer essa eficiência. Então, o cabelo da mulher na menopausa é completamente diferente, a arquitetura muda. O fato, envelhecer tem um conceito que eu acho maravilhoso, né? Envelhecer é perder a capacidade de reter água dentro da célula. Pode mudar muita coisa, mas isso não se muda. Então, a hidratação, como ela fica deficiente, isso vai gerar uma forma alterada do cabelo, da haste do cabelo lá dentro do bulbo. Essa forma alterada vai fazer com que seu cabelo perda muito da arquitetura original dele. Então, vai ocorrer essa deformação no cabelo. Muitas mulheres dizem, meu cabelo ele tá ficando meio ondulado, ele tá com muito frizz, tá espetado. Isso tudo é alteração que acontece na menopausa. Perda de brilho, diminuição da cutícula. A cutícula já não é mais tão eficiente, então você precisa fortalecer essa cutícula. Afinamento do Queda fio. de cabelo é campeão, e principalmente por conta das alterações hormonais, que pode ser um sintoma bem precoce. Com relação à queda de cabelo, eu tenho um relato bem interessante, né? Que aí, quando começou, antes de eu entrar na menopausa, eu tinha endometriose e já tive uma experiência ruim com o uso de algumas medicações, né? Então, quando eu entrei na menopausa, eu comecei, no início eu fiquei meio reticente, assim, eu vou começar, meu cabelo vai cair. Mas meu cabelo caiu de todo jeito, né? Mas ele caía tanto que eu comecei a negar as evidências. Eu negava. Aí minha irmã disse, Patrícia, tem muito cabelo no teu banheiro. Eu, não, tem não, tô vendo nada não. Normal. Tô vendo nada não. Em negação. Negação total, mas aí o que foi que eu fiz? Eu fui lá, eu fiz, gente, meu cabelo tava caindo. Hoje em dia, graças a Deus, não tá mais. Mas ele tava caindo, eu fiz, quer saber, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que diminuir esse impacto na minha vida. Vou comprar um topo de cabelo. Comprei porque eu disse, eu não vou morrer, eu não vou cortar meus pulsos por conta disso. Eu preciso ter uma muleta emocional pra mim, então comprei, ele tá lá, não foi usado, mas eu deixo ele lá. Se precisar, é um lembrete, assim, é um lembrete de que eu sou mais forte do que eu mesma. Ok. Olha Uma ela, prova de tá? maturidade total. Disse, olha, se eu precisar, eu vou usar e vai dar tudo certo, né? Tá. Porque o cabelo cai muito, 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 muito.
E o mais cruel, assim, quando você começa na terapêutica correta, na avaliação correta dessa mulher, o intestino dela muda, ela muda a absorção dela, muda tudo. Então você precisa adaptar a vida dela a essa nova ela que continua sendo ela. E acho importante também o que tu tá falando, frisar que a perspectiva de onde tu vê os pontos que tu tá trazendo é muito importante. Se eu ver isso como, ai meu Deus, então é isso, a minha vida vai ser isso, eu tenho que monitorar não sei o quê, e vai ficar tudo mais pesado e tudo mais difícil, provavelmente vai ficar mais difícil. Se eu entender que isso é uma fase, e eu prestar atenção nas coisas, como eu significo essas coisas, vai determinar muito o curso dessas coisas, é isso que eu quero dizer. Né, tu tá contando essa história, tu tá contando com uma leveza, com humor, mas ao mesmo tempo eu imagino que, mesmo sendo difícil admitir, tava te apavorando. Então eu vou me virar, eu não vou admitir, eu vou resolver. Eu acho que é importante também a gente trazer essa coisa do... saíram uns estudos interessantes, inclusive, né, que a menopausa, a pré-menopausa e a menopausa, o estilo de vida da mulher e como ela encara, como ela vive, faz muita diferença no teu grau de sofrimento e como tu vai conduzir essas mudanças. Então, mulheres mais sedentárias têm uma tendência a serem mais inflexíveis, uma baixa capacidade de habilidade social, um senso de humor mais inexistente, ou mais tendência à reclamação, à negatividade. Certamente vão ser pessoas que vão acabar sofrendo mais. Sim. É muito louco, assim, mas como você escolhe ter o take das situações que você vive, você vai determinar até níveis de cortisol, vai determinar outros níveis de neurotransmissor, né, e outras substâncias que vão fazer com que tu navegue situações difíceis com mais leveza e sendo até mais resiliente. Então, eu acho que isso é bem, acho que isso é bem importante levantar, assim. E por falar nesse cuidado integral que a gente tem, se sentir bem em todas as fases, que nem a Carol trouxe agora, o Fases da Mulher só existe, ele é um projeto que só existe graças ao apoio da Dermetic. Né, que é uma marca que entende essa importância da mulher, entende a importância das nossas fases, do nosso cuidado por completo, né? E Paty, como formuladora e médica da Dermetic, inclusive, você vê a marca como uma aliada nesse processo? Completamente, até por conta de experiência própria, né? Algumas linhas, a dor ela tem que ser real para gerar um produto com qualidade, com eficiência. Você não consegue fazer o mundo do formulador, o mundo da produção, ele não trabalha com hipóteses. Ele trabalha com fatos. Então, assim, o fato de você desistir a dor, desistir essa dificuldade, desistir esse processo, ele impulsiona o formulador a você desenvolver, porque é o que todo mundo quer, sanar uma dor, e uma dor enorme, que são as dores capilares, né, da mulher passando nesse processo da menopausa. Então, quando a gente raciocinou, a gente pensa sempre em você abordar de uma forma eficiente, que é uma dificuldade que eu sinto, muitas vezes eu sentia, né, no mercado, de você ter muitas vezes, eu tô achando que meu cabelo tá sem brilho, então eu vou usar esse aqui para o brilho. Eu tô achando que meu cabelo tá sem força, então eu vou usar esse aqui para a força. Eu tô achando que meu cabelo tá... E percebam que a palavra eu tô achando tá em todas. Então, assim, quem acha não acha nada, né? Você tá percebendo, eu estou sentindo que meu cabelo... O cabelo ele não tem uma dor só. Então, na Dermetic a gente tenta de uma forma, a gente faz de uma forma científica, de uma forma bem edificada, a construção de produtos que procuram abordar integralmente as necessidades capilares. E com as mulheres não seria diferente, logicamente, até porque é uma dor que a gente passa, né? Então precisa ter reparação da fibra, precisa ter reparação da cutícula, precisa ter melhoria da circulação do bulbo, precisa ter cuidado com o couro cabeludo, porque a alteração do microbioma acontece, é real, né? Então toda essa deficiência hormonal, ela tem uma repercussão de muito impacto, mas hoje a gente sabe que isso consegue ser modificado. Essa história não precisa ter um final triste, sabe? Ela pode ser um processo de muito conhecimento e muitas alegrias. E na Dermetic isso é levado muito a sério. Eu sou suspeita em falar, né? Porque eu sou apaixonada pela Paty. É um caso de amor aqui e pela marca. Né? A gente já participa, né? Há anos. Hoje a Paty me apadrinhou a Dermetic. Ela é madrinha. Então, voltando aqui no nosso assunto, é interessante como o cabelo realmente se torna esse reflexo de tudo isso, né? E essa ideia de ressignificar, de se reconectar, Carol, como é que tu vê isso
uma saída, mesmo com essa ideia de renovação, de que é tudo muito legal, assim, mas não é fácil. Como é que tu enxerga isso para essa mulher nesse momento de ressignificado? Como que ela pode fazer isso de uma maneira mais natural? Que nem tu falou assim, é bom a gente se conhecer, e uma das coisas que tu comentou da Paty antes foi assim, tu tens um autoconhecimento, né? A Paty foi contando e é uma pessoa que se conhece, e mesmo se conhecendo, se observando o tempo inteiro, muito crítica de si, ainda passou por uns momentos assim, ó, para ressignificar, porque o que tu fala Perrengues. hoje foram 7 anos Foram 7 para dizer assim, ó, eu estou nessa fase, reconhecer que você está nessa fase, entender que é uma mudança e viver ela da melhor forma possível, né? Até porque, só um adendo, o termo que usam é falência ovariana. Meu Deus. do céu. Bom dia. Bom dia. Tchau. É isso, né? Acabou, agora a gente encerra. Você fazia entra em recuperação judicial ou bom dia vai no médico? Eu vim recuperar meu ovário judicial. E é tão gente. engraçado que ao longo da história da medicina, se tu pegar, tem tanto da medicina quanto da psicanálise, que depois se formando a psicologia do jeito que a gente tem hoje, todas as coisas referentes à mulher têm palavras muito drásticas, duras, cruéis. né? Assim, um multiverso meio Medusa, assim, né? Tudo é perigoso e violento e pesado e ameaçador. É muito curioso esse ponto de vista nosso, que é o que eu comentei antes de, mesmo que você não esteja diretamente exposta a isso, você aprende isso. E você pega isso pra você. Olha, os homens que falavam verdades eram profetas, as mulheres eram bruxas. Então, né? E aí a gente foi queimada e os caras foram, né? Endeusados, deram cajado. Isso tudo é cajado, né? Subiram no multinível, tem tudo isso aí, é verdade. Vamos aliviar um pouco a conversa. Vamos. Não, mas então, tu citou uma coisa que a Paty falou e me lembrou. Eu tenho uma colega de trabalho que ela disse uma coisa bem legal, que ela disse, acho que o maior desafio é a gente aprender, nós mulheres, a sermos nossas melhores amigas. A gente fala muito de amor próprio, de ame-se primeiro, mas ninguém sabe como fazer isso. Toda vez que alguém chega no meu consultório e fala, é porque eu tenho que me amar mais. Como é que tu faz isso? Não sei, eu vou prestar mais atenção em mim. Mas como é que tu faz isso? Como se inicia o processo de você ser a sua melhor amiga? Porque uma outra coisa muito importante, nós somos ensinadas e programadas para cuidar de outras pessoas. Sim. Nossas brincadeiras são assim, nossas conversas são assim, nós somos educadas. Eu gosto muito de dizer que eu sou a psicóloga das relações, porque eu gosto de lidar com esse momento das interações. Nós somos educadas para priorizar relações com as pessoas. Diferente, por exemplo, dos homens que foram educados para busca daquilo que faz sentido para eles, né? De objetivos pessoais, Nós não. Mesmo que você seja super moderna, super ultra uber feminista, nós temos essa educação de que nós temos orientação para o outro. Então é mais difícil para a gente parar e pensar, tá, mas e eu? O que eu preciso? Hoje, neste momento, eu estou bem? Eu não estou? Quando eu olho no espelho e vejo marcas que parece que ontem eu não tinha, que eu me peguei várias vezes com o cabelo branco pensando, peraí, isso não estava aqui ontem, né? E essa linha de expressão aqui, de repente vira teu hiperfoco, tu fica um mês só ali. Quando eu sorrio, tá aqui. Isso, exato. E ninguém tá, só tu. A gente aprendeu a ficar focada nessas coisas e se tornar uma espécie de inimigo. Quando você fala assim, eu sou muito crítica comigo, esse crítico é um crítico que te ajuda a te situar? Ou ele é o crítico que fica te lembrando que você é insuficiente, que você está sozinha, que você envelheceu, que você está numa espécie de dívida? É a briga dos dois lobos. Um modo crítico não é você ter autocrítica. O modo crítico é esse exigente, punitivo, que está sempre te colocando para baixo. Você ter autocrítica é pensar, será que eu não tô me cobrando demais? Será que não tá meio exagerado eu estar com 40, no meu caso 42 anos, e não querer ter nenhuma linha no meu rosto? Né? Será que não tá um pouco demais eu estar sempre nesse grau de cobrança que eu deveria estar me sentindo ou sendo ou fazendo tal coisa? Você trabalhar essa questão desse senso crítico saudável e discernir o modo crítico do autocrítico é uma forma de se tornar seu melhor amigo. Se você não sabe como fazer isso, comece pelos comportamentos. O que eu preciso agora? Eu preciso de um banho quente. Eu quero a comida que eu mais gosto. Eu vou fazer isso hoje. Entenda que isso não vem do lugar de culpa, de se colocar para baixo, nada. É parar para pensar. Então, a resposta da tua pergunta, basicamente, é o quanto que tu para ficar contigo e como esse processo te faz sentir. Porque a maioria das mulheres que eu escuto é desconfortável. Tem uma enganação ali de eu adoro fazer um dia de skincare, mas passou essas primeiras semanas. Como é que tu ficar uma tarde contigo de sábado sem ter nada pra fazer?
Como é que é tu encontrar, sem ter um plano, algo que te deixe feliz? O que te deixa Vou feliz? tomar um café comigo. Exato. Mas mesmo aproveitando esse gancho, Carol, mesmo a gente tirando esse tempo, muitas vezes a gente tá o quê? Com o celular na mão. Que entra um outro problema que eu acho que a gente vai trazer. Tá aumentando a tua crítica. Então, entra um outro problema que eu acho que a gente vai acabar falando em vários episódios, que é a gente não tem noção do quanto a gente perdeu a nossa autonomia, o nosso senso crítico, pelo tempo que a gente passa na internet. É tão sutil que aquilo já faz parte da tua vida, aquilo já come um pouco o teu cérebro e a tua autopercepção, a tua autoimagem, a tua autoestima, e tu acha que a internet não tem nada a ver. Tanto que uma das coisas que eu botei como praxe nas primeiras sessões é o quanto você consome de rede social e o quê? Me mostra. E aí eu peço pra me contar. Mas por quê? Ah, é que só fica passando. Tá, mas é só isso que fica passando? Se tu entender que o nosso cérebro não entende televisão, por que a gente se relaciona com os personagens? Porque pra gente aquilo não é um personagem. É como se a gente estivesse na casa daquela pessoa vivendo aquilo com ela. Por isso que antes da internet as pessoas, sei lá, brigavam com o vilão da Globo, o ator da Globo que era o vilão na rua. Porque a nossa percepção é que aquilo é real. Por que pessoas imaginam relações parasociais que a gente chama com ídolos e tal? Porque aquilo pra gente é real. Então imagina essa velocidade de conteúdo na internet que tá sempre te dizendo que se tu... Agora não é mais as Kardashians, mas uma época era. Se você não for uma Kardashian, que é impossível você ser sem nenhum procedimento, você não é bonito o suficiente, nem atrativo o suficiente, nem interessante o suficiente. E a gente menospreza o quanto que isso faz diferença na cabeça, especialmente de nós mulheres, porque antes era revista. Agora é a internet. E a internet, 2 segundos o teu algoritmo mudou, 2 segundos você está consumindo coisas sem perceber. E aproveitando então, vamos trazer um pouco de dica para nossos ouvintes, né, para essas mulheres já saírem disso. Vou tirar um momento para mim, né? Vamos aproveitar a nossa leveza cultural. É um quadro que a gente tem aqui para fazer umas indicações, né? Então, Carol, o que tu tens para indicar pra gente, para as nossas ouvintes, série, livro, alguma coisa que possa ajudar elas a entender esse momento, mas também tirar esse tempo para si, né? Eu acho que o primeiro é o clássico, que teve uma fase uns anos atrás que as mulheres estavam lendo, que é Mulheres que Correm com Lobos, né? Eu sempre erro o sobrenome do meio. Clarissa Pincola Estés, isso. Que é um conjunto de contos, né? Eu acho que um pouco fictício, um pouco do folclore do país dela, mas que basicamente fala muito dessa perda de autenticidade desse nosso lado selvagem, né, autônomo, enfim, que se permite ser exatamente como é, para se encaixar em padrões e normas sociais. É bem interessante, é um livro que você pode ir lendo devagar, conto por conto, porque ele não é um arco inteiro. Eu acho que é super legal para gerar uma espécie de autorreflexão e para ver como essas questões, elas são meio que universais. Todas as mulheres se identificam que em eu algum acho grau. muito legal desse livro, Carol, eu leio ele há anos, né? É que a gente pode ler, e foi indicação da minha psicóloga de muitos anos atrás em terapia, de que o mesmo ponto, quando eu li lá e eu leio agora, eu tenho uma outra interpretação dele. Exato, porque quanto mais a gente vai ficando madura, vai compreendendo o mundo, a gente também vai compreendendo as questões de uma maneira diferente. Exatamente. É uma excelente indicação, obrigada. E você, Paty, o que tem pra gente? Tem uma série que eu acho bem interessante, é Grace e Frankie. Ai, elas são maravilhosa essa série, adoro. Que são mulheres na terceira idade, né? Que começam a ter que reinventar a sua vida, reinventar a sua vida perante uma situação X, que aí vocês têm que assistir pra E entre acompanhar. elas também, porque elas são mulheres completamente diferentes. São Isso é muito completamente, legal, né? então é bem legal o jeito que a dinâmica acontece, tudo, e que mostra assim, com leveza, que a vida na terceira idade ela pode ser muito interessante. Mas isso porque a vida da gente, o tempo todo, ela pode ser interessante. Basta a gente decidir e não ficar apegada a estereótipos da vida dos outros. E as categorias que nos impõem, os padrões sociais, as Exatamente. expectativas, tem isso toda razão. Muito legal, Paty. Tem inclusive uma cena, lembrando do teu topo de cabelo, tem uma cena da. Ai, não lembro quem é a Grace, quem é a Frank, que é a Jane Fonda, que ela tá se desmontando a penteadeira e ela vai tirando os tufos de cabelo assim. Uns apliques. Ela tinha aquele negócio que segurava, que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Que tu puxa, que assim. É o que aquele bicho é real. Então, eu não sabia, eu fiquei chocada. Pra te ver assim, como ela não admite a idade dela, e ao longo da série, quem for assistir vai entender quanto ela vai absorvendo isso, mas aquela cena mostra o tanto que o trabalho que ela tem para se apresentar para a sociedade, né? Para poder continuar performando aquela jovialidade. É muito legal. E eu vou indicar um filme clássico que é Comer, Rezar e Amar, que é
Eu gosto das coisas muito óbvias, às vezes. Mas eu acho que a primeira parte daquele filme é incrível. É, É não. muito boa. Eu acho E é um assim, a filme de história redescobrimento. exatamente, é o momento que ela tira pra ela, né? Que ela vai se buscar, que ela vai se entender em etapas diferentes, ela escolhe lugares diferentes. Então, meio que trazer essa essência, o que que eu posso fazer na minha vida? Não precisa ser milionário e tirar um ano sabático para isso, mas o que que eu posso fazer no meu dia a dia? Como me reinvento, né? Eu vou tirar um tempo para mim, mas isso pode impactar, mas como é que eu faço isso? Então, acho que é muito interessante a gente ler, tanto ler quanto assistir, para conseguir compreender esse sentido, né? Acho que as mulheres vão adorar as nossas indicações. Então, e para continuar essa jornada de autocuidado e redescoberta, a Dermética está sempre ao nosso lado. E como formuladora, Paty, além de compreender assim essas questões, como que a gente pode, de forma sensível, levar isso para a sociedade? Como você falou, o mercado não tem produto suficiente. As pessoas, as mulheres se sentem incomodadas no processo. Como que a gente pode fazer isso ficar mais leve através de produto? Olha, a primeira coisa, duas coisas que foram ditas aqui que são extremamente importantes, né? Primeiro, o autoconhecimento. Quando você se conhece, quando você sabe quem é, você sabe também o que você não é, né? Que eu acho que é o mais importante, né? E quando você conhece a sua mente, o seu comportamento, o seu espírito e o seu corpo, você tem todas as ferramentas para você estar e passar por qualquer situação. Então, se você conhecer seu cabelo, como ele se comporta, sua pele, como ela se comporta, você se dedicar a cuidar, não a repetir atos. Porque às vezes o que as pessoas fazem é repetição de atos, tipo escovar os dentes, sabe? Quem é que para pensar quando está escovando os dentes, que está limpando os dentes, que está realmente... Não, a gente nem sabe muitas vezes escova direito, que é na carreira, né? Essa é a verdade. Mas então começar a prestar mais atenção em você e começar a usar esses momentos como um exercício de amor próprio, sabe? Começa a lavar seu cabelo com o mesmo amor que você prepara a lancheira do seu filho. Começa a cuidar da sua pele do mesmo jeito que você prepara muitas vezes a roupa do seu marido. É a intencionalidade. Você A está ativamente naquilo ali, prestando intencionalidade atenção para aquilo como ali, você se sente. seu, você vai se apropriar da propriedade de cuidar de você, porque só tem você para fazer isso, amor. Ninguém vai cuidar de ti Ninguém como vai tu cuidar de cuida, ti. isso é um fato. Isso é um fato. Sabe? Então você se tornar a sua melhor pessoa, que é o que eu digo sempre. Gente, vamos ser. Eu sou a minha melhor pessoa e eu adoro isso. E o amor próprio é você querer fazer isso. É aí que Exatamente. começa. Eu quero prestar atenção no que me faz bem. Então, Eu o que eu quero prestar vejo o atenção. cosmético é muito como essa oportunidade de você exercitar o amor próprio na essência dele, que é cuidar. Por que mãe é o melhor amor do mundo? Porque cuida. Então, por que você não consegue cuidar de você, né? Eu vou aproveitar essa deixa para encerrar o nosso primeiro episódio. Temos muito mais, vamos se cuidar. Sim, é um prazer imenso. Eu quero agradecer a todo mundo essa conversa profunda, a importância da gente fazer essas trocas, né? Que a gente não faz, né? É verdade, adorei a conversa. Obrigada, Paty, por esse momento. Obrigada, Carol. E aproveitando, eu quero agradecer especialmente a Dermet, que é uma marca parceira, apoiadora, que está fazendo com que esse podcast aconteça, né? Vou convidá-los a segui-los nas redes sociais. O site é www.dermet, que vai aparecer aqui para vocês verem.com.br. Aproveite os conteúdos, a página está sempre lá trazendo um monte de informação. E também quero agradecer a loja Maria Dolores, que é a arte em forma de joias, né? Que estão nos deixando lindas e belas, né? Todas as nossas peças Estou aqui, né? apaixonada. Não, eu estou encantada, já virei cliente sem nunca ter ido lá. Então, vou convidar vocês para seguir também o Instagram deles, que é @lojamariadolores_bal.camboriú, que é a loja parceira que está aqui nos auxiliando, nos apoiando e nos deixando assim belas. Lindas. Obrigada, gente.